Meus amados irmãos, podem sentar, queridos. Nós louvamos a Deus essa noite. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede. Já essa noite estar nesse lugar. Já fazia um bom tempo que eu tinha vindo aqui. Lembro que a última vez que eu vim aqui, eu vi uma festividade de senhoras, no sábado à noite, para ministrar a palavra do Senhor. E o Senhor, pela sua graça e misericórdia, me concede a oportunidade de estar de volta a essa casa de oração. Louvo a Deus pela vida do pastor Isaac. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se encontram nessa noite juntos para adorarmos o nome do Senhor. Já louvamos a Ele, já bendizemos o seu santo nome. Louvores belíssimos que foram entoados ao nome do Senhor. Nessa noite nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Palavra que não é minha, ela é do Senhor. Uma palavra nessa noite. O intuito do culto a temática do culto, na realidade, é um culto missionário, um culto de missões. E tentarei, na realidade, irmãos, trazer algo que foca justamente a questão missionária, esta questão de despertamento para a igreja. Porque nós, muitas vezes, fomos agraciados pela salvação do Senhor. Deus, por sua graça, nos alcançou, nos salvou, tem nos salvo e há de nos salvar, porque a salvação ela tem três tempos importantes: eu fui salvo, eu sou salvo e serei salvo. Essa questão de tempo de salvação traz justamente a implicação da responsabilidade. Eu fui salvo para quê? Por que Cristo me alcançou? E eu tenho certeza absoluta que não foi com um propósito vão. Deus me salvou com um propósito X, a qual Ele com certeza há de determinar e trazer aos nossos corações esse entendimento. Convido os amados irmãos a abrir a igreja, a amada igreja do Senhor, a abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Eu fiquei feliz com a leitura do texto sagrado nessa noite, que foi feita pelo nosso irmão, que estava à direção do culto nessa noite, focando a questão da igreja de Corinto, igreja, como ele próprio citou, uma igreja muito problemática, igreja, conforme Paulo escreveu duas de suas epístolas, a igreja de Corinto, 1 Coríntios e 2 Coríntios, era uma igreja que tinha todos os dons, mas que tinha todos os problemas possíveis. Ou seja, ela ia de um termo ao outro, era uma medida e uma outra medida. Era uma igreja perfeita, mas era uma igreja ao mesmo tempo muito problemática. Queridos, podem ficar sentados mesmo sentados, nós estaremos fazendo a leitura desse texto sagrado. A temática que me deram está no livro de Filipenses, que é uma epístola paulina, uma das epístolas que ele escreveu quando estava na prisão. Mas para que eu possa chegar lá em Filipenses, eu tenho que partir de Atos. Eu quero agradecer, acima de tudo, a confiança do pastor Isaac, nossa irmã Josi também, que Deus possa continuar abençoando, que foi a mediadora para que eu possa estar aqui. A Adla também, na verdade, foi o contato entre ela e a Adla, e para que eu pudesse estar nessa noite, feliz por ver Messias. Não vou confessar quanto tempo eu conheço Messias, porque aí estaria denunciando a nossa idade, né, Messias? Vamos ficar em off, não é verdade? Apenas eu lhe conheço há alguns anos. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando Messias, é um prazer para mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, eu gostaria de estar lendo com vocês a partir do verso número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, a partir do verso de número 12. Se você conhece a história de Paulo, a conversão de Paulo, e se você já leu o livro de Atos, você vai encontrar a conversão de Paulo citado em 3 lugares em Atos dos Apóstolos. A saber, capítulo 9, a saber, capítulo número 22 e a saber, capítulo 26. Se você for ler as 3 narrativas a qual Lucas escreve, você vai ver que há uma discrepância entre um relato e outro. Aí você vai dizer assim: a Bíblia está fora do contexto aqui. Mas não. Se você entender, Lucas escreve o capítulo de Atos, o capítulo 9 é Lucas escrevendo. E se você ler o capítulo 22 e o capítulo 26, é o próprio Paulo relatando a questão de sua conversão. Aleluia. Entendamos essa noite.
Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica ou aramaica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelos quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Curva a tua cabeça. Pai, nessa noite nós queremos bendizer e glorificar o teu santo nome. Aqui está a tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade. A verdade que traz consolo à nossa alma, que nos admoesta, ó Deus, que traz confronto literalmente sobre quem somos, o que estamos fazendo e o que está escrito em tua palavra. Que nessa noite o teu Santo Espírito, Senhor, haja conforme te apraz. Eu tenho certeza que o teu Santo Espírito tem liberdade nesse lugar, nessa noite. Usa-nos conforme a tua vontade e edifica a tua igreja para a tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, que nós também poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo, é um livro belíssimo, escrito por Lucas. Lucas, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele relata a história da fundação da igreja, todos os atos sobrenaturais operados no início da fundação da igreja, com uma autoridade gloriosa. Paulo traz relatos de várias ações, e acima de tudo de uma que chamou a atenção, que foi as primeiras conversões no início da igreja, em que na pregação de Pedro, aquele que negara Jesus 3 vezes, mas que de fato ele arrependera-se daquilo que ele havia feito, e agora não era o mesmo Pedro após o Pentecostes, era um outro Pedro. Este Pedro, ele, em um sermão totalmente cristocêntrico, ele arrebanha para si, não para si, mas para os pés de Cristo, em torno de 3.000 pessoas. E eu confesso para os irmãos que num contexto judaico, trazer conversão ou arrependimento ao coração de um povo que tinha a mente totalmente fechada, por serem homens leitores da lei de Moisés, por serem homens totalmente focados na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e eles não tinham Cristo como uma pessoa muito bem-vinda. Se você ler os evangelhos, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Pela graça de Deus e pelo mover do Espírito Santo, estes homens, uma multidão, foram alcançados para Cristo. Se você vai ler nos capítulos, você vai contemplar um homem chamado Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. E você vai ver sua morte por apedrejamento. E na morte de Estevão tem uma testemunha ocular, que ele próprio posteriormente confessa que ele lá estava presente. Eu falo de quem? Eu falo de um homem chamado Saulo de Tarso, que tinha tanto a cidadania romana como a cidadania judaica.
Quando se fazia necessário, ele fazia uso da cidadania romana. Se você ler o livro de Atos, você vai ver uma situação em que Paulo é preso e ele faz uso da prerrogativa que ele tinha como cidadão romano para não ser preso. E ele é solto de imediato. Este homem, ele tinha um furor terrível, irmãos, pela igreja. E aqui, agora há pouco havia sido criado. Este homem tinha um furor terrível pelo homem chamado Jesus Cristo. Ele tinha um furor terrível por aqueles que haviam sido arrebanhados e estavam agora seguindo a Cristo, ao que ele chamava de aqueles que estão no caminho. Aí você vai dizer assim: este aí era um homem que estava literalmente com um passaporte garantido para o inferno. O próprio Satanás iria o receber quando ele chegasse lá. Você se engana. Porque são justamente essas pessoas que nós pensamos que Deus não tem um propósito pré-definido para tal, que eles possam ser alcançados pela graça de Deus. A expressão graça quer dizer favor imerecido. Nós não merecíamos a graça de Deus. A graça foi nos dada de graça, mas não foi de graça. Eu não sei se você entendeu a questão, não é uma redundância, mas é uma questão para que você entenda. Nós recebemos esta graça de graça, mas não foi de graça. Ela teve um preço pago. Porque se esse preço não tivesse sido pago, nós é que pagaríamos tal preço. E nós não teríamos condições de pagar uma dívida que era enorme, impagável, diante de tantos pecados que nós havíamos cometido contra o Senhor. E o sacrifício, por mais grandioso, estrondoso que fosse, não seria necessário, porque para que o pecado fosse pago, tinha que ser alguém santo, puro, imaculado e perfeito. E só foi encontrado um homem na face da terra, apto e capaz para isso, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Este que teve um sacrifício único, perfeito, agradável, satisfatório, e um sacrifício que foi substitutivo. Ou seja, ele foi aquela cruz em nosso lugar. O pecado que ele tomou sobre si não era dele, era nosso. E se você compreende a questão da salvação, e eu disse para você que a salvação ela abarca a questão de 3 tempos. Na eternidade nós fomos salvos. Deus nos salvou na eternidade. Deus naquela cruz, irmãos, não estava morrendo apenas por aqueles que eles estavam vendo naquele momento, mas estava morrendo por mim e por você. Aleluia. Paulo estava a perseguir não a igreja do Senhor, mas o próprio Senhor da igreja. E de repente este homem, com cartas endereçadas, assinadas pelos sacerdotes, ele vai para Damasco, aspirando um furor terrível para prender, açoitar, aprisionar e quem sabe até matar aqueles que estavam no caminho. Mas tem um texto lá em Isaías que é bem interessante, que diz assim que os nossos planos não são os planos de Deus. Paulo pensava que chegaria a Damasco e cumpriria tudo aquilo que estava proposto em seu coração. De repente este homem, acompanhado de alguns outros homens, dá-se com a luz terrível que era mais forte que o sol resplandecente. E ele de repente, aquele homem que era uma autoridade,
ele cai por terra. O orgulho daquele homem está agora em terra. E de repente, não apenas uma luz resplandecente, que era o próprio Cristo, que aparecera a Paulo ressurreto, em uma situação totalmente glorificada. Lembre-se que quando Jesus ressuscitou, ele passou ainda 40 dias na terra, com um corpo em que as pessoas olhavam para ele e percebiam que o corpo ainda não havia sido glorificado. Atos capítulo 1 vai dizer que Cristo foi assunto ao céu. E ele agora, assunto ao céu, ele estava sentado à direita do Pai, intercedendo por quem? Pela igreja do Senhor. Aleluia. Agora ele tem um encontro pessoal com Paulo. Não é à toa que Paulo é chamado de apóstolo. E apóstolo era só aquele que havia tido encontro pessoal com Deus, havia testemunhado as obras que Cristo havia operado. E Paulo agora ele pode ser chamado de apóstolo, porque ele vira a Cristo, ele ouviu a Cristo, e ele estava agora obedecendo a ordem que foi dada a ele. Só que, para que ele pudesse chegar a essa situação, e essa conversa, esse diálogo entre Paulo e Jesus, na realidade, ele aqui ainda estava sendo chamado de quê? De Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atente-se para um detalhe. Cristo não disse: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Mas ele usou a expressão: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é à toa que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque ela tem um dono. Aleluia. E o dono da igreja zela por ela. Podem tentar amordaçar com as PLs que vierem pela frente. Podem tentar fechar as igrejas como tentaram fazer no tempo da ditadura. Pode tentar fazer o que fazer, irmãos, mas a igreja estará de pé. Ela tem um Senhor, ela tem um dono, e este dono não é um homem qualquer, não é um homem de pecado, de falhas, não, ele é Senhor dos céus e na terra, e a este homem foi dado nos céus e na terra autoridade, poder, majestade, glória e louvores para sempre. Aleluia! Ele não é um homem qualquer. A pergunta que Saulo faz é: Senhor, quem és tu? E Cristo responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que Jesus ratifica o que ele havia falado. Por que persegues a minha igreja? Ou por que estás a me perseguir? E agora ele, o próprio Cristo, diz: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Atente-se para um detalhe. A salvação deste homem, irmãos, foi de uma forma gloriosa. Se nós tivéssemos tido um encontro com Cristo, como Paulo teve, irmãos, nós daríamos o sangue. O sangue podia dar aonde fosse, mas nós só sossegaríamos num dia, quando virmos uma alma convertida ao Senhor. Aleluia. Eu lembro que George Whitefield, só abrindo um parênteses aqui, um dos grandes pregadores do século passado, ele tinha por hábito, irmãos, todo dia ganhar uma alma para Cristo. E certa feita, um dia já à noite, já era tarde da noite, um dia chuvoso, ele não havia ganho uma alma sequer para Cristo. E ele, debaixo daquele guarda-chuva, fez uma oração: Senhor, já está chegando o fim do dia, e até agora eu não ganhei ninguém para ti. De repente, irmãos, vai passando o Senhor todo ensopado.
debaixo daquela chuva terrível. E George Whitefield, ele diz: aí está a minha oportunidade. E segundo o biógrafo dele, diz que ele acompanhou aquele homem, deu carona não apenas no guarda-chuva, mas apresentou a ele alguém que ele não conhecia, chamado Jesus. E aquele homem, naquele dia, irmãos, rendeu-se a Cristo. E ele mais um dia cumpriu a meta que ele havia proposto: ganhar uma vida para Cristo por dele. Suponhamos que este homem viveu 50 anos. Quantas vidas ele não ganhou para Cristo? Ainda existem homens da terra apaixonados por Jesus. Aleluia. E quando eu digo homens no sentido, é porque hoje está tão complicado a gente falar isso. Na verdade, hoje o negócio está tão complicado que eu tenho que ser objetivo, né? Hoje o negócio está tão, mas se pormenorizar, vamos ao que interessa. Paulo, ele fica cego. E agora Cristo vai dar uma ordem a ele. Mas antes disso, ele tem no relato dele, ele diz assim: olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você sabe o que significa isso? Saulo, é inútil você tripudiar. É inútil você tentar se esconder. É inútil você tentar ser forte. É inútil tudo o que você há de fazer, porque eu sou maior do que você. Aleluia. A expressão recalcitrares, irmãos, é um tipo de espeto que era colocado nos animais. Quando o animal não queria trabalhar, a pessoa que estava operando aquele animal ia aí, dava uma espetada para o animal, dava uma despertada em trabalhar. Paulo estava naquela situação, sendo espetado pelo Senhor. A sua soberba caiu por terra. Ele perde a visão e vai a Damasco, a rua chamada direita. Eu não quero, se você ler o capítulo 26, você não vai escutar aqui falar de Ananias, que foi o homem que foi até ele e orou por ele para que ele pudesse recuperar a vista. Só que eu quero entrar aqui em duas questões importantes. Verso 16 diz assim: mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Olha a missão que Paulo tinha daqui para frente: para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Oh, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. irmão, se eu for usar uma expressão aqui bastante conhecida, eu ouso em dizer que Paulo foi capturado por Cristo. Literalmente. E este homem que outrora era um perseguidor de Cristo e da sua igreja, ele agora tem uma mudança radical na sua vida. Paulo experimentou aquilo que a teologia chama de metanoia, que quer dizer mudança de mente. Paulo não teve apenas a mente mudada, Paulo teve o seu coração arrancado e colocado um coração novo dentro dele. Paulo tinha um ódio terrível, irmãos, por Cristo e pela sua igreja. Agora ele passa mal de uma forma muito poderosa, a ponto de dizer assim: tudo é refúgio, tudo para mim é perda, tudo para mim é nada, pela causa e por amor que eu tenho a Cristo. Glória a Deus. Ou seja, ele foi literalmente transformado da água para o vinho.
E se você olha, irmãos, capítulo 3 de Filipenses, o texto que a irmã Josi me deu, você vai compreender que Paulo, ele disse que ele tinha um alvo determinado, só que ele não havia alcançado ainda a perfeição para chegar nesse alvo. Paulo, ele é aquele cara, irmãos, que, embora não fosse casado, Paulo era solteiro, fazedor de tendas, tinha sua profissão. Muitas vezes ele foi sustentado pela igreja do Senhor. Algumas igrejas levantaram, irmãos, ofertas, finanças para sustentar a obra missionária de Paulo. Paulo viajava muito. Foram 3 viagens missionárias. Aí você vai dizer assim, Paulo era conhecidíssimo demais. É verdade. Em todo canto Paulo era conhecido. E certa feita, Paulo chegando, irmãos, na igreja, deixa eu me recordar, Efésios, Atenas, aquela igreja que o pessoal observava tudo o que era lido. Bereia, Tessalônica. Paulo chegando em Tessalônica, irmãos, o HD tem hora que fala, irmão, tem que de vez em quando fazer uma atualizada. Paulo chegando em Tessalônica, irmãos, antes de chegar lá, e o alvoroço que Paulo causara com a sua chegada naquele lugar, foi tão grande que aqueles homens daquela cidade disseram assim, olha, aqueles que têm alvoroçado ao mundo, chegaram também aqui. Paulo, irmãos, ele evangelizou uma região. Paulo não praticou apenas a missão urbana. Paulo, ele não se preocupou apenas com Campina Grande. Paulo se preocupou com Campina, com Queimadas, com João Pessoa. Paulo não se preocupou apenas com a Paraíba. Paulo se preocupou com todo o Nordeste. Paulo não se preocupou apenas com o Nordeste, mas Paulo se preocupou com todo o Brasil. Depois disso, Paulo não se preocupou apenas com o Brasil. Paulo se preocupou em levar essa mensagem não apenas para a América do Sul, mas para todos os continentes, a qual Deus disse assim, vá e falem aquilo que eu mandei você falar. Aleluia. A preocupação de Paulo é que as pessoas ouvissem falar de Cristo. Paulo, ele tinha uma missão específica. Não é à toa que ele era conhecido como apóstolo dos gentios. Enquanto alguns se dedicavam em trazer a mensagem para os judeus, Paulo abriu um leque maior. Tanto para judeu, mas também para gentio. E nós somos gentios, irmãos. Ou tem algum descendente de judeu aqui? Se tiver, se manifeste. Então, se não tem, somos todos gentios. E nós, irmãos, fomos colocados na videira. Fomos enxertados na videira. Cristo veio para o que era seu. Quem? Judeu. Mas os judeus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. São nós que dizemos. Veja o mistério, irmãos, de tudo isso. Veja o mistério de um homem, irmãos, que foi transformado pelo poder do Evangelho. Veja um homem que teve a ousadia de pregar o Evangelho. E eu quero agora fazer aqui um teste com a igreja. E se a igreja não responder, eu não vou culpar o pastor Isaac. Quantas epístolas Paulo escreveu? No Novo Testamento. Temos 2 times de futebol dentro de Campina Grande. Hã? Só fui falar de futebol, você já se lembrou, né? Ah, rapaz. 3 epístolas, irmãos. Paulo escreveu a metade do Novo Testamento. E a epístola, o texto que a irmã Josi me deu como base, Paulo estava preso. Que é a epístola de Filipenses. Juntamente com a epístola de Efésios, 2 Timóteo e Filemão. Se você entender Paulo na epístola de Filipenses,
Ele vai dizer uma coisa interessante: alegrem-se sempre no Senhor. Aleluia. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Aleluia. Aí você vai dizer, peraí, calma. Deixa eu sintetizar o que o irmão falou aqui agora. A epístola de Filipenses é uma epístola da prisão. Paulo estava em Roma, preso. Tempos depois ele seria o quê? Decapitado. Perderia a cabeça pela causa do Evangelho. E como é que este homem que estava preso exorta a igreja? A expressão exorta é consolo. A igreja a alegrar-se do Senhor. Irmãos, se eu fosse contar as experiências de Paulo, nós não teríamos apenas um culto, mas uma vigília. Porque o que esse homem passou, o que esse homem vivenciou, as alegrias de verem vidas se renderem a Cristo, os milagres operados por ele. Quem se lembra de tantos homens, quem se lembra de Eutico, que caiu da janela? Paulo foi lá e trouxe vida àquele jovem de novo. Quem se lembra do naufrágio, capítulo 28, em que ele estava indo para Malta, em que ele sofre o naufrágio, é picado por uma víbora, Paulo morre? Não. Porque aquele que Deus tem propósito, irmãos, vai muito além daquilo que as intempéries da vida podem nos causar. Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar para você se você está passando por alguma dificuldade, você levantaria não apenas uma mão, mas as duas, se pudesse levantar as pernas, levantava. Mas eu faço uso das palavras de Paulo. E o pastor Isaac, no início aqui, ele usou uma expressão de Augusto Nicodemos, e eu quero completar a mesma fala de Augusto Nicodemos. O mistério de ser cristão, irmãos, o mistério de você vivenciar a experiência cristã, é você ser cristão sem sentir nada, sem ouvir nada e sem ver nada. E se você se manter crente e cristão em meio a tudo isso. Paulo experimentou várias coisas, mas se ele experimentou algo que mudou a sua vida, foi ter um encontro pessoal com Cristo. E todos aqueles que se encontraram com Cristo tiveram a sua vida transformada. Aleluia. O Espírito convence o homem do pecado. O Espírito convence o homem da justiça. O Espírito convence o homem do juízo. Nós não salvamos ninguém. O pastor Isaac não salva ninguém. Messias não salva ninguém. Nenhum de vocês aqui salva ninguém. Mas nós, como cristãos que somos, temos a incumbência de cumprirmos a missão que Cristo nos deu. É falar que Cristo salva. Aleluia. Quantas oportunidades nós temos, irmãos, sentamos ao lado de pessoas dos ônibus e vamos o caminho todo, não abrimos a boca para dizer absolutamente nada. Porque eu tenho certeza que aqueles que um dia experimentaram algo glorioso da parte de Cristo, têm o desejo de compartilhar aquilo que vivenciou. Aleluia. Aquilo que Cristo operou na sua vida. E o meu pastor Átalo, ele diz bem uma coisa bem interessante. Ele diz, olha, quando você for contar o seu testemunho não é longo não. Seu testemunho tem 3 pontos. Quem você era, o que Cristo fez na sua vida e quem você é agora. Aleluia. Acabou-se. Quem você era, o que Cristo fez por você, quem você é agora. Ah, mas as dificuldades aumentaram. Cristo não te prometeu bonança. Cristo não te prometeu levar para o céu, você deitado numa caminha king e ortogon a melhor possível. Ou melhor, eu vou melhorar ainda a situação. Uma cama daquela em que você pega o controle e ela fica dando massagem em você, você fica só lá. Um travesseiro de pena de ganso, o melhor que tiver. Deus não te prometeu por meio de Cristo levar você para o céu assim. A promessa que temos é ir para o céu debaixo de lutas, de provações, de tribulações, mas não perdemos a esperança, nem
tirarmos os olhos de Cristo, pois nós temos um alvo a alcançar. Nós temos um alvo a alcançar. E só chega ao alvo quem se mantém firme. A igreja é sustentada pelo Senhor. Cristo sustenta cada um de nós. Mas não vacile. Não brinque no abismo do pecado. Porque Ele chama. O pecado, irmãos, ele quando vem, ele vem de uma forma horrenda. Não, que é isso? Ele vem da forma mais belíssima possível. Quando ele quer derrubar um homem, irmãos, ele não manda uma mulher qualquer. E você está entendendo que eu não estou aqui usando nem menosprezando mulher nenhuma. Ele quando vem ou quer derrubar um homem, ele manda uma capa de revista. Daquela top, das top, para que o homem olhe e caia. Mas tem um hino da harpa cristã que ele é bem conhecido assim: tentado não cedas, ceder é pecar. Você pode até ser tentado. A tentação em si não é pecado. O pecado está na ceder, em que você cede. É apenas algo pouco. Um abismo chama outro abismo. Uma coisinha pequena vai se transformando numa grande. E assim sucessivamente. Cristo te escolheu para te levar para o céu. Cristo te chamou, irmãos, para fazer de você alguém usado nessa terra. E foi cantado nessa noite aqui, pelas irmãs: deixa eu te usar. Deixa Deus te usar. Porque assim como Paulo, irmãos, teve um chamado glorioso, um chamado que foi pessoal, um chamado que foi intransferível e um chamado que foi totalmente irresistível. Paulo foi chamado pessoalmente. Paulo teve um chamado que não foi transferido a ninguém, foi especificamente para ele, e ele não resistiu ao chamado do Senhor. Você não vai salvar a sua família. Quando eu digo salvar, porque você não tem poder de salvação, porque a salvação pertence ao Senhor. Mas você pode orar por ela. E você pode alcançar a sua família não com palavras, mas com ações, com atos, com exemplo. Moody diz que enquanto, irmãos, 100 homens, enquanto um homem lê a Bíblia, 99 leem a nossa vida. O Evangelho tem que ser proclamado. O Evangelho tem que ser apresentado. O Evangelho tem que ser anunciado, dia após dia. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Paulo sabia que apresentar o Evangelho, irmãos, que dá testemunho, de ser testemunha de Cristo, de ser ministro, de ser embaixador. E Paulo foi testemunha de Cristo literalmente. Paulo sofreu. Paulo foi dado como morto, jogado fora da cidade como morto, apedrejado, perseguido pelos seus irmãos, salvo pelo cesto por cima do muro. Sobreviveu a um naufrágio. E ele pôde dizer no fim de tudo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Paulo sabia o que era ser alegre no Senhor. Aleluia. Paulo sabia dizer, irmãos, que eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Paulo sabia dizer, irmãos, que ele sabia, embora ele não tivesse nada, ele estava satisfeito com isso. Alegre-se no Senhor. Tenha um contentamento no Senhor. Sirvam a Deus não por aquilo que Ele tem para te dar, mas por aquilo que Ele fez na sua vida. Aleluia. Por aquilo que Ele operou na sua vida. Te deu uma família belíssima,
te dê uma esposa, um esposo belíssimo, que te serve juntamente contigo nesse lugar. Isso é motivo de você glorificar ao Senhor. É motivo de você exaltar ao Deus dos céus. E eu quero concluir aqui com uma questão interessante. No Antigo Testamento nós conhecemos o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Noé, o Deus de José. E o Deus de Paulo. O Deus de Paulo, irmãos, ele continua sendo o mesmo Deus. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz que eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. E isso traz uma esperança ao meu coração, que se o Deus de Paulo continua sendo o mesmo Deus, se o Deus de Paulo chamou Paulo, fez o que fez na vida de Paulo, será que Deus não pode fazer isso no meio da igreja nos dias de hoje? O problema não está, irmãos, no Deus. O problema está conosco. Eu tenho ódio daquela pessoa. Mas é justamente aquela pessoa que Deus vai colocar amor no seu coração para que você possa falar do Evangelho para ela. Aleluia. Ela fala mal de mim, ame, perdoe. Domingo eu falava na igreja, que foi um culto de missões lá, que um dos mandamentos mais importantes do Antigo Testamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Parou aí? Não. E o próximo como a ti mesmo. Aleluia. O amor de Deus é derramado no sentido vertical, de cima para baixo, para que esse amor eu possa explanar no sentido horizontal. Aquele que é meu semelhante, aquele que está do meu lado, tem que ser alcançado pela graça de Deus, tem que ser amado por mim, irmãos. Mas eu não gosto. Ame! Aleluia. Perdoe! Ah, mas foi duro. Perdoe! Porque é justamente por você, por intermédio de você, que ele vai ouvir falar que tem Deus no céu, que ama, transforma, muda e leva o homem de uma forma gloriosa para se encontrar com ele. Aleluia. É você que Deus quer usar nesta terra. É você que Deus quer usar no seu trabalho, na sua universidade, na sua casa, na sua vizinha. É você que Deus quer usar. Não foi a anjos que Deus deu a autoridade de pregar o Evangelho. Foi a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. O Deus de Paulo ainda ordena: levanta-te, fica de pé, seja ministro, seja testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Fale, relate, denuncie, mostre o que Deus fez por você, mostre o que Deus fez em você. Fale quem você era e quem você é agora. Irmãos, estamos a vivenciar os últimos dias dessa terra. Estamos a vivenciar os últimos momentos. Eu tenho quase certeza que dentro em breve Cristo voltará para buscar a sua igreja. E Ele irá cumprir uma promessa que é gloriosa para o Senhor. Mas enquanto Ele não vem, será que vamos ficar de braços cruzados? E eu quero voltar aqui ao capítulo de número 22 do livro de Atos dos Apóstolos, no mesmo chamado de Paulo. Só que ler uma coisa que me chamou a atenção nesse texto aqui. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos, 22:12, veio procurar-me, pondo-me junto a mim, disse: Saulo, irmãos, recebe novamente a vista. Na mesma hora, recobrei a vista, olhei para ele. Então disse ele: o Deus dos nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca.
Ele está dizendo que ele viria Cristo e escutaria a voz de Cristo. O verso continua dizendo: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Veja a pergunta que Ananias faz a Saulo, que ainda não era Paulo. Ou melhor, ele era Saulo e Paulo ao mesmo tempo. Saulo e Paulo eram a mesma pessoa. Só que com cidadanias diferentes, como eu disse a vocês no início. Veja, irmãos, que o chamado de Paulo não foi um chamado qualquer. Eu não quero aqui criar firulas em torno as pessoas criam firulas em torno, foi isso. A mensagem, ela tem que ser simples e objetiva. Estava assim, Cristo fez assim. E Ele ainda faz nos dias de hoje. Aleluia. Ele ainda chama, irmãos, nos dias de hoje. Ele ainda levanta os dias de hoje. Enquanto existir igreja na terra, vai existir missões. Enquanto existir igreja na terra, vai existir evangelho para ser proclamado. Enquanto existir igreja na terra, nós temos que anunciar que Cristo salva. Que o evangelho é o poder de Deus. Que o evangelho transforma. Que o evangelho liberta. Que o evangelho traz mudanças gloriosas. E certa feita, pastor Isaac, eu travei uma batalha com o meu gerente, Isaac sabe, no meu trabalho, e eu disse assim: Jesus morreu por Hitler. Aí ele disse: você está dizendo uma aberração. Eu disse: Jesus morreu por Hitler. Quem sabe quem é Hitler aqui? Jesus morreu por Mussolini. Jesus morreu por Stalin. Jesus morreu por Mao Tse-tung. Jesus morreu por tantos homens maus da história da humanidade. Jesus morreu por eles. A diferença está que esses homens não reconheceram Cristo como o Senhor de sua vida. Porque se eles tivessem se arrependido genuinamente, se eles tivessem sido movidos pelo poder do Espírito Santo, e eles tivessem se arrependido, aí você vai dizer: mas foram muitos pecados cometidos por ele. Quem pagou os pecados de cada um deles? Foi Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós só temos que bendizer e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Paulo tinha um alvo. Paulo tinha um propósito, irmãos, que Deus havia o chamado. Aleluia. E eu concluo nessa noite, irmãos, trazendo apenas a aplicação para tudo isso. A primeira coisa que diante de tudo isso eu aprendo é que há um Deus que chama. Aleluia. A segunda coisa é que nós podemos até tentar, mas não conseguiremos fugir desse chamado. Jonas que o diga. Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Jeremias, quem fez a boca do homem? Tantos e tantos que tentaram dizer não ao chamado do Senhor. Deus chama uma, Deus chama duas, chama três. Se realmente você não quer ir, Deus levanta outro em teu lugar. Mas a obra não deixa de ser feita. Aleluia. Terceira verdade, irmãos, dessa noite é que Deus ainda chama. E chama com um propósito que Ele já ordenou desde a eternidade. Agora eu tenho que parar para ouvir a voz dEle. Eu tenho que parar para ouvir Deus falar comigo. Quantas vezes nós nos ajoelhamos diante do Senhor e abrimos uma lista enorme: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo, me dá aquilo, sai dizendo, toma aquilo, vai ser. É uma lista interminável. Mas eu não paro para ouvir Deus falar comigo, porque Deus ainda fala com a sua igreja.
Deus ainda fala com cada um de nós pessoalmente. E Deus ainda traz propósitos, projetos. Deus ainda traz nortes e direções para que nós tomemos. E que as decisões que nós tomemos não sejam decisões que venham da nossa mente, mas que sejam da vontade do Senhor. Aleluia. Quarta e última verdade, irmãos, é que nós possamos entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu não costumo dizer isso, mas eu quero quebrar o protocolo nessa noite. Me permita, pastor Isaac. Olha para o teu irmão que está do teu lado. Agora olha bem profundo nos olhos dele. Diz assim: lembre-se quem você era, o que Deus fez e quem você é agora. Isso é motivo de você dizer assim: eu preciso falar de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Missões ainda é algo que tem que arder fortemente no coração da igreja. Muitos não gostam de culto de missões. Sabe por quê? Porque culto de missões é aquele que a sua orelha é puxada de uma responsabilidade que é sua. Não deixe o pastor Isaac carregar a responsabilidade sozinho. Ele é apenas o anjo da igreja. Ele é responsável por fazer missões, sim, mas não unicamente ele. A igreja do Senhor foi chamada para falar de Cristo. Aleluia. Eu tenho certeza que Cristo salva, liberta, transforma e muda vidas para a glória do seu sangue. Curva a tua cabeça. Pai, nessa noite nós te louvamos. Ó Senhor, muito obrigado. Obrigado por aquilo que tu falaste conosco. É a tua palavra, Senhor. Não foram palavras minhas, Senhor, mas foram palavras proferidas pelo poder do teu Santo Espírito. Palavras que estão enquadradas naquilo que está escrito, Senhor. Como diziam os antigos, está escrito. Se está escrito, nós temos que anunciar. Aqui está a tua igreja, Senhor, o teu povo. Pastor Isaac, Senhor, toma este homem em tuas mãos. Concede a ele estratégia, Senhor, direção. Ó Deus, enche o teu filho com a plenitude do teu Santo Espírito. Unge o teu servo, Senhor, com a tua graça, com a autoridade do teu Santo Espírito. Abençoa todo o povo de Deus nesse lugar. Nós te pedimos a tua bênção, a tua misericórdia. Te pedimos que nessa semana, Senhor, nós possamos ser, ó Deus, vocacionados por Ti. Nós possamos ser instigados por Ti, Senhor, pelo teu Santo Espírito a falar de Cristo para alguém. Falemos de Cristo para alguém e deixemos que o Senhor faça o restante da obra. Nós te glorificamos essa noite e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. Agradeço a oportunidade, a confiança do pastor Isaac nessa noite. E com certeza Deus há de ter falado ao teu coração. E só para me concluir, Deus vai te dar a oportunidade nessa semana de você falar de Jesus para alguém. Aleluia. Não se acovarde. Fale quem você era. Fale o que você fez. Fale quem você era. O que Cristo fez. Quem você é agora. Ou Ele vai te pedir que você apresente uma conta bancária numerosa. Você vai dizer: não, a minha riqueza não é aqui. A minha riqueza não é tangível, não é papal. Minha riqueza está no céu. Aleluia. Deus em Cristo nos abençoe.